Presta atenção. O texto é assim, ó. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Essa tradução é a tradução judaica. É esse o texto. Aí alguém, eu não vou ser bonzinho, não vou falar por quem que ele estava sendo usado não, mas enfiou a partir do século XVI, tá? Nesse texto, enfiou no meio do texto uma coisa, que é assim, ó, há três, que esse era o texto, aí enfiou nesse pedaço aí para frente, há três que dão testemunho, uma versão, há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Enfiaram isso dentro da Bíblia, enfiaram isso. Você pega uma versão grega da Bíblia que tem comentário, você vai lá no rodapé desse texto, você vai ouvir, esta parte do texto apareceu a partir do século XVI. Não existe isso aí dentro. Tem Bíblia que você vai encontrar um colchete aí, ó. Tem Bíblia que tem um colchete, a partir de exatamente do que eu falei. Há três colchetes. Aí ele termina na terra, não é isso? Por que esse colchete? Porque isso não existe nos textos originais, mas antigos. Simples assim. Ah, irmão, a Bíblia fala de uma trindade? Nunca falou disso, nem nesse texto, e lá atrás muito menos. E lá está falando de dois. Depois aí, nossa irmã que faz a edição, pode colocar lá nessa pegada da Bíblia lá e colocar aí para a gente ver. Ou, quem vai estar assistindo. Amém? É o único que aparece dessa forma aí, só nesse texto. E ele não existe. Deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitando. Vamos acelerar. Esse é o único texto que vai aparecer três. O outro texto que vai aparecer três, claro, também não existe, que é Mateus 28. Mateus 28, 19. Existe uma suposta menção de Yeshua, ordem de Yeshua para fazer um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não existe na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Isso foi inserido na Bíblia a partir do Concílio de Nicéia. Tá? Concílio católico chamado Nicéia, ano 325. Enfiaram dentro do texto de Mateus esta afirmativa. Não existe lá. Rabino, você me prova isso? A própria Bíblia católica vai dizer isso. Pega uma Bíblia de Jerusalém, vá na nota de rodapé, você vai ver um comentário sobre isso. Só para te ajudar. Segundo, pega textos chamados históricos. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, um antigo pai da igreja. Ele vai citar nos seus escritos, Mateus 28, 19, todas as citações dele, até o concílio de Nicéia, ele sempre mencionou que Yeshua tinha dado uma ordem para seus discípulos, e que era feito um batismo em nome dele. A partir do concílio de Nicéia, que ele vai citar Mateus 28, 19, falando da ordem de Yeshua, ele vai mencionar um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Conclusão? Isso é história. Doa a quem doer, goste quem gosta. Realidade histórica. Isso é história. Isso é fato histórico. Tem muitos cabeça dura aí que pode ler na Bíblia
não aceita. Pode ler no livro de história que continua não aceitando. Né? Como a gente ouviu por aí, um indivíduo falando defendendo Natal. Ainda quer usar argumento. Você tem argumento histórico para falar da coisa. Mas... Me empresta, por favor. Bíblia de Jerusalém. Tá? Essa Bíblia é editora Paulus. Isso aqui é uma Bíblia católica. Finalzinho do texto, página de número 1558, para quem quiser consultar e concordar com o que eu estou falando. Ou não pode concordar, mas é o que está escrito. O texto tem uma referência lá no texto, tá? A referência é a letra C, tá? O texto é o verso 19, e portanto fazei de todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letra C. Aí eu desço num comentário, letra C. É possível que, em sua forma precisa, esta fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva, liturgia posterior fixada, porque não existia no início, na comunidade primitiva. Sabe-se, isso é comentário da Bíblia Católica, sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de, ele cita aqui, Jesus. E cita o texto, Atos 1:5, 2:38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Mais tarde, porque não era isso o início. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Bíblia de Jerusalém, página de comentário 1758. Goste, aceite. Existe então ali uma fórmula batismal usando uma trindade? Não. Tá? Liturgia enfiou ela no texto depois. Não vou entrar em muito detalhe. Yeshua manda fazer uma coisa, os discípulos desobedecem? Não, porque é o seguinte, o batismo, irmão, não vem com conversa não, isso é fato. Yeshua não falou o que está escrito aí. Quer você goste, quer você não. A realidade é essa. Isso foi enfiado aí dentro para sustentar um paganismo infiltrado na igreja depois, posteriormente. Como aquele outro texto foi enfiado mais ainda na frente. Amém? Isso é Bíblia. Como é que ficou o texto então? O texto que a gente tem em hebraico diz o seguinte: disse Yeshua, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos em meu nome. Nem batismo tem aí. Tá? Nem batismo existe aí. Tá? Ide e fazei discípulos em meu nome. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É esse o texto. Volta para cá. Bereshit, capítulo 47, verso 28.